Fala, meus queridos, sejam bem-vindos para essa continuação de aula do curso de Fuzileiro Naval Matemática para aprovação, tá? Hoje a gente vai dar sequência aí na nossa aula de número 7, ok? Falando de operações com fração, tá? Uma aula importante, porque várias matérias e subtópicos podem entrar em operações com fração, tá? Lembrando que para você fazer a operação com fração, você tem a necessidade de ter que ter aprendido legal as aulas anteriores, lá no início do nosso curso de MMC, tá? Então, se você por acaso não entendeu bem, para aqui agora, nem dá sequência, volta lá na aula de MMC, assiste ela de novo, pratica, porque senão vai fazer falta aqui, tá? Quando nós falamos de adição e subtração de frações, nós temos duas possibilidades, ó. Deixa eu botar aqui de azulzinho para ficar legal. Nós temos o caso 1, tá? O que é o caso 1? Quando elas possuem o mesmo denominador. Então, quando as frações possuem o mesmo denominador, por exemplo, olha aqui, ó. Letra A, imagina que eu colocasse assim, ó. 1/2 mais 6/2. Ou, por exemplo, 3/5 menos 1/5 mais 7/5. Todas elas possuem o mesmo denominador. Então, eu não precisaria fazer MMC aí, não há necessidade. O que eu faço então, Anderson? Ó, de boa. Repete o denominador e faz o cálculo com os numeradores. 1 mais 6, 7. E tchau e benção. Tá legal? É igual aqui, ó, o denominador é 5. Ó. Repete o denominador. 3 menos 1, 2. 2 mais 7, 9. E acabou a questão. Só que, obviamente, vai ser muito difícil a Marinha te dar o mole de botar mesmo denominador. Na maioria das vezes, eles têm denominador diferente, tá bom? Mas, como eu falei, eu preparei esse curso para qualquer pessoa, até de qualquer nível, seja você tendo base, seja você vindo de uma escola fraca, uma escola boa, não importa. É um curso que te dá total capacidade de mandar um excelente resultado no concurso de fuzileiro naval. Então, vamos embora. Imagina que eu faço aqui, letra A, 1/2 mais 2/3, olha só. Agora já mudou a brincadeira, né? Porque agora os seus denominadores já são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar os denominadores, vou botar um tracinho assim, ó, meio inclinado, tá bom? E eu vou aqui num cantinho e vou fazer o MMC desses denominadores. Então, vamos lá. Ó. Por 2 fica 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Como eu já dei aula de MMC, aqui eu vou um pouco mais direto, tá, galera? 2 vezes 3, 6. Aí, vamos lá. O MMC que você encontrou, gente, ele se torna seu novo denominadorzão, tá? Então, você coloca o MMC como novo denominadorzão e você vai dividir ele pelos anteriores, ó. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. Então, calcula o MMC, ele vira o novo denominadorzão e você divide pelos anteriores. E o resultado joga para cima multiplicando, ó. 3 vezes 1, 3, repete o sinal, 2 vezes 2, 4, e aí acabou, ó. 7/6 é a sua fração. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo agora, misturando vários cálculos. Ó, letra B, imagina que eu tivesse 2/5 menos 1/3 mais 5/6. Ó. Você pode ter só uma subtração junto, separada, não importa, tá? Então, denominadores diferentes, bota os teus tracinhos inclinados, vai lá num cantinho, eu vou aqui, por exemplo, ó, faz os MMC, os não, né? O MMC, tá? Então, ó, como tem número par, por 2, repete o 5, 3, 3. Por 3, 5, 1, 1. Por 5, 1, 1 e 1.
E aí você multiplica todos simultaneamente. Ó. 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30. E aí o MMC, que é o 30, virou o seu novo denominador. Pronto, primeiro passo. Segundo passo, ó, pega o novo denominador e divide pelos antigos. Ó. Então, 30 por 5, 6. 30 por 3, 10. 30 por 6, 5. E joga o resultado para cima multiplicando. 6 vezes 2, 12. Repete o sinal de menos. 10 vezes 1, 10. Repete o sinal de mais. 5 vezes 5, 25. E agora só unificar. Ó. 12 menos 10, 2. 2 mais 25, 27/30. E continua valendo aquela regra que eu falei lá na aula de razões. Você tem que simplificar o máximo possível, sempre que puder. Ah, mas aqui nas anteriores você não simplificou. É porque não dava. Ó. Não tem nenhum número que divide 7 e 2. Não tem nenhum número que divide 9 e 5. E não tem nenhum número que divide 7 e 6. Porém, 27 e 30, ambos são divisíveis por 3. Então, a sua resposta, na verdade, seriam 9 décimos. Beleza? Show? Lembrando que eu já te ensinei a transformar em decimal também. Então, se por acaso você tivesse necessidade, 9 décimos, você já aprendeu comigo, que é a mesma coisa que 0,9, tá? Nesse momento que eu falo de NMC, que eu falo de decimal, se você, caraca, esqueci, né? Para essa aula aqui agora e volta nas anteriores e assiste novamente. A vantagem do curso online é que você pode assistir várias vezes. Ainda mais que eu montei de uma maneira que é como se você tivesse uma aula presencial. Então aproveita que o curso está muito bom, se você souber aproveitar. Legal? Segundo tipo de cálculo de operações aí, já envolve a multiplicação e a divisão de frações, tá? Então vamos lá, ó. Exemplo, letra A. Se eu tiver, por exemplo, 2/5 vezes 1/3. Beleza? 2/5 vezes 1/3. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Você simplesmente vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, sem mistério. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. E no final, ver se dá para simplificar, tá bom? Agora eu tenho um bizu para te passar, se for necessário, tá? Se eu tivesse isso aqui, ó, presta atenção. Deixa eu botar o títulozinho aqui. 10/21 vezes 7/5 vezes 1/3. Isso poderia ser, galera, com 2 frações só, com 3, com 5, tá? Lá na aula de razões de novo, eu falei para você que na proporção você podia simplificar na vertical e na horizontal sempre, certo? Só que isso é na proporção. Então aqui você vai esquecer esse detalhe. Na multiplicação de frações, você pode simplificar qualquer número de cima por qualquer um de baixo. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu não preciso ficar travado no 10 com 21. Eu posso pegar qualquer de cima e simplificar por qualquer um de baixo. Por exemplo, eu vejo que esse 10 aqui dá por esse 5 aqui de baixo. Ó. Então, eu vou simplificar por 5 aqui e aqui. 10 por 5 aqui fica 2. 5 por 5 aqui fica 1. Percebo também que esse 7 e esse 21 podem ambos ser divisíveis por 7. Ó. Então, 7 por 7 dá 1. 21 por 7 dá 3. Por que isso é muita vantagem de você fazer? Porque você não vai precisar chegar no final com números altos e perceber como que você vai simplificar isso. Então, mesmo que tem gente que não gosta, que fala que fica confuso, isso é questão de prática e persistência. Você tem que entender o objetivo. Se você multiplicar e deixar para simplificar no final, você vai enfrentar números grandes
E eu te garanto que você pode acabar travando na simplificação. Então, pratica isso aí, tá? Daí, depois que você simplificou, o que eu faço? Aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Então, 2 vezes 1 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Vezes 3, 9. E aí acabou, ó. Você não precisa mais fazer nada. Tá vendo só? Vamos mais um exemplo aqui, ó. Letra Charlie. 8 quintos vezes 10 16avos vezes 9 sobre 12avos. Cara, se você for nessa de multiplicar todo mundo, você vai ter um problema, porque vai ficar muito grande. Então, você vai tentar o máximo possível simplificar. E lembra, pode ser qualquer um de cima por qualquer um de baixo, não tem problema. Eu posso pegar, por exemplo, 8 com 16, ó. Então, aqui por 8 e aqui por 8 também, ó. 8 por 8 aqui vira 1, 16 por 8 aqui vira 2. Aí, olha que legal, agora eu vou fazer o 10 com o 2, ó. Por 2 aqui, por 2 aqui, ó. 10 por 2 dá 5, 2 por 2 ficou 1. Toda vez que eu tenho números iguais, eu posso cortar de uma vez só, não precisa nem fazer divisão, ó. Ele sumiu, tá? E aqui o 9 por 12 eu posso fazer por 3. Olha como reduz, galera. 9 por 3, 3. 12 por 3, 4. E aí tem alunos que ficam muito confusos, fica perdido. O que você faz? Reescreve, ó. Aqui em cima sobrou 1. Embaixo, quando corta totalmente, fica 1 também. Vezes, em cima cortou, ficou 1. Embaixo ficou 1. Em cima aqui ficou 3. Embaixo ficou 4. Olha a diferença. E aí você multiplica, ó, de cima com de cima, 3, de baixo com de baixo, 4, e você não se preocupa em ter que simplificar no final o número gigante que vai aparecer ali, tá? Agora vamos para a divisão. Falando da divisão, você tem isso aqui, ó. Se eu tenho 2 terços dividido por 1 meio. A divisão de frações, ela não existe, tá? Ela não é, como é que ela não existe? Você está escrevendo aí, está ficando doido? Não, é porque a divisão de fração, ela tem que ser transformada em uma multiplicação. De que maneira? Então, toda vez que você vê uma fração dividida por outra, tá? Isso daqui podia vir escrito assim, galera, ó. 2 terços sobre 1 meio. É a mesma bobeira, tá? A divisão pode vir com o sinal de divisão ou com uma fração sobre outra fração. Como é que você executa? Você, vou até escrever aqui, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Legal? Como assim, antes? Assim, ó, a primeira é 2 terços. Então, fica 2 terços vezes, então, virou uma multiplicação, e inverte a segunda. Ó. Era 1 sobre 2, fica 2 sobre 1. E aí você faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Acabou. Só tem que ver se dá para simplificar. Mas no caso ali não dá, tá? Aqui na letra B, ó, repete a primeira, 6 sobre 8. E aí multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 5. E óbvio que aqui, como é uma multiplicação, você pode tentar usar a regra de simplificação que eu te ensinei agora há pouco. Então, você olha, ó, dá para simplificar aqui, ó, o 6 por 2 e o 8 por 2. Ó. 6 por 2 fica 3, 8 por 2 fica 4. Agora não dá para fazer mais nada, né? Então, vamos lá, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 5, 20 e separa por aqui. Tá bacana? Letra C aqui, ó. Repete a primeira, 10 sobre 9.
multiplicando pelo inverso da segunda, 2 sobre 3. Você olha em cima e olha embaixo, e não tem ninguém para simplificar, infelizmente. Então, aí você pode partir direto para a conta. Ó. 2 vezes 10, 20. 9 vezes 3, 27. E acabou o seu cálculo. Tá? Então, falando de soma e subtração de fração, ou multiplicação e divisão, não tem mistério. Agora, grave uma coisa, hein? Soma e subtração, quando o denominador é diferente, tem que fazer MMC, tá? Agora, você percebeu que na multiplicação e na divisão, não importa se era diferente ou igual. Eu não fiz MMC hora nenhuma. Multiplicação e divisão não pede MMC. Show de bola? Vamos dar continuidade aí agora para as duas últimas operações, que são a potência e a radiciação, tá? Então, falando de potência, vamos direto para exemplo. Essa aula aqui é direto exemplo. Vamos lá. Imagina que eu tenho assim, ó, 1 meio ao quadrado, 3 quintos ao quadrado, 4 sétimos elevado a zero, 2 terços ao cubo. Vamos lá. Como é que você faz a potência de uma fração? Normal. Basta você fazer a potência com o número de cima e a potência com o número de baixo. Agora, toma muito cuidado, porque os alunos acabam, em vez de fazer potência, fazendo multiplicação. Não é 1 vezes 2, é 1 ao quadrado. Então, aqui é como se fosse assim, ó, 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Você não precisa escrever isso que eu estou escrevendo, você pode fazer direto, desde que você lembre que é potência. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, acabou aqui, ó, fechou. Aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. E tchau e benção, tá? Qualquer número elevado a zero dá sempre 1. Isso aqui é regra. Qualquer número, não importa quem seja ele, se estiver elevado a zero, dá 1, tá? Aqui, ó, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. É sempre ele com ele mesmo, tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Bom? Só que nem sempre as potências são positivas. Eu poderia ter isso aqui, ó. 3 meios elevado a menos 1. Ou 5 terços elevado a menos 2. Mais umazinha só para fechar. 1 quarto elevado a menos 3. Como é que você faz quando o expoente é negativo? O expoente negativo inverte a fração. Inverte a base, tá legal? Então, ó, toda vez que você vê que o expoente é negativo, você vai pegar o número que está aqui embaixo, que é a base, né, dentro do parênteses, vai inverter ele, como se fosse lá na divisão. Então, 3 sobre 2 vira 2 sobre 3. E depois disso, aí a potência vira positiva. Então, você inverte a base para poder transformar o expoente em positivo. E agora você vai fazer a potência, ó. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. Bom? Mesma coisa aqui, ó. Expoente negativo, inverte a base, vira 3 sobre 5. Ele vira positivo. E aí você resolve a potência normal. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Expoente negativo, 1 quarto vira 4 sobre 1. O expoente vira positivo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. E 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Qualquer número sobre 1, você não precisa escrever sobre 1. Só você botar o número de cima sozinho, tá? Se você sentir necessidade, anota essas regrinhas e vai lá no seu formulário que eu falei para você colocar na parede. Às vezes você vai precisar olhar para isso todo dia. Depois de você entender potenciação, você vai para radiciação.
E aí, vamos embora, ó. Depois de potência, vamos para a raiz. A raiz de 1/4, raiz de 25 16avos, ou por exemplo, a raiz cúbica de 27/8. Tirar a raiz de uma fração, gente, é a mesma coisa que tirar a raiz de um número normal. Você vai tirar a raiz do de cima e tira a raiz do de baixo. Então, ó, qual é a raiz quadrada de 1? 1, né? E a raiz quadrada de 4, 2. Acabou. Para quem não lembra, raiz quadrada é que número vezes ele mesmo, tá? Dá aquele resultado. Então, ó, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, tá? Na letra B, ó, raiz quadrada de 25, 5. E raiz quadrada de 16 é 4. Fácil, né? E na letra C eu só botei para você não achar que sempre cai raiz quadrada, tá? A raiz cúbica, você vai pensar ele vezes ele de novo. Qual a raiz cúbica de 27? Ó, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. E qual é a raiz cúbica de 8? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Fechadão? Show? Então, vimos as propriedades básicas de fração. Ó, todas as operações. Soma e subtração, multiplicação e divisão, e potência e radiciação. Agora, você viu isso? Se você quiser, você vai fazer o quê? Pega uma folha em branco, anota todos os exemplos que eu fiz, pausa o vídeo, deixa passar uns 20 minutinhos para sua cabeça esquecer das respostas e tenta fazer. E depois você vai fazer o quê? Liga o vídeo de novo e vai conferindo se você acertou as respostas, porque você já tem a resolução aí. Você vai ver se você pegou a ideia bem ou não. Faz isso quantas vezes for necessário até você pegar segurança na conta. Legal? E aí a gente sai de fração e já entra logo em dízimas periódicas mais uma vez, tá? Então, falando de dízima periódica, nós temos 3 casos de dízima periódica, né? O primeiro caso é o mais simples. O que que ele fala para a gente? Ó, primeiro caso, ele diz, são esses exemplos aqui, ó. Tentar ser o mais simples possível, tá? Olha só, eu poderia ter 0,333. Dízima periódica quando o número tem reticências e tem números repetidos, tá? Letra B, 0,777. Letra C, 0,252525. E letra D, 0,108, 108, 108. São exemplos, tá bom, galera? Olha o que que você vai fazer. Toda vez que você perceber que uma dízima periódica que tem reticências, tá bom? Ela tem apenas números repetidos começando por 0, tem que começar por 0. Então, começou por 0 e depois tem só repetições bonitinhas, ó, 777, 25, 25, 25, 108, 108, 108. Está no primeiro caso. O que que o primeiro caso diz? Basta você pegar quem está se repetindo, no caso, na letra A é o 3, na letra B é o 7, na letra C é o 25 e na letra D é o 108, tá? Peguei quem está se repetindo. Bota o traço de fração e você, ó, coloca um algarismo 9. Antes, por que 9? Porque sim, tá? Existe uma justificativa, mas ela não te interessa, não vai te acrescentar em nada, tá bom? Então, você coloca um algarismo 9 para cada número repetido. Vou te dar um exemplo que fica mais fácil de entender. Aqui na letra A, o único número que se repete é o 3. Então, é apenas um número. Então, vou colocar um algarismo 9 só. Pronto, 3 nonos. Na letra B também é só o número 7.
Então, é um número só, um algarismo 9. Na letra C, já são 2 algarismos que se repetem. Então, eu vou colocar 2 noves. Enquanto na letra D são 3 que se repetem, eu coloco 3 noves. Então, se você tivesse uma dízima com 5 algarismos que se repetem, você colocaria 5 noves no denominador. Tá bom? O caso 1 é muito simples, não tem muito mistério, mas lembra, você só pode fazer ele se começar com 0 e só tiver repetição, tá? O caso 2, ele parece o caso 1. Por quê? Porque ele também, só começa com 0. O caso 2 só começa com 0. Aí tu fala, é a mesma coisa então. Não é não, porque olha só. 1, 2, 2, 2. Ó, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 3. 21, 6, 6, 6. 2, 108, 108, 108. Presta atenção que não tem mistério, mas tem que memorizar como se faz. Então, aqui eu tenho o seguinte, todos eles começam com 0. Tá? Então, é parecido com o caso 1. Porém, eu enxergo as repetições, aqui na letra A é o 2, na letra B é o 53, na letra C é o 6 e na letra D é o 108. Porém, galera, se você olhar com atenção, você tem aqui, algarismos que não se repetem. Ele vem antes da repetição. É isso que caracteriza o segundo caso. Quando começa por 0, porém, antes da repetição, tem parte que não repete. Então, você vai ficar muito atento no que eu vou falar agora aí no áudio, para ficar fácil, tá? Como que você faz transforma para fração isso daqui? Você vai juntar quem não repete com quem repete. Então, junta quem não repete com quem repete. Anderson, o que você quer dizer com esse resuminho aqui, Isso aqui, galera. Quem não repete é o 1 e quem repete é o 2. Vou juntar eles para formar um número. Então, vou formar o número 12. Vou fazer a mesma coisa nas outras letras. Vou juntar quem não repete com quem repete. Então, aqui fica 253. Aqui também, quem não repete com quem repete. 216. E quem não repete com quem repete, 2108. Vamos só? Esse é o início. A segunda regra é diminua quem... Estou sendo o mais simples possível, tá, gente? Quem não repete. Então, você vai diminuir de todos eles somente aquele que não repete. Quem não repete aqui é o 1. Então, menos 1. Quem não repete aqui é o 2. Menos 2. Nesse daqui é o 21. Menos 21. Nesse daqui também é o 2. Menos 2. Pronto. Com isso, seu numerador está pronto. Vai colocar o sinal de fração em cada uma delas. Agora, você vai para o denominador. Só que aí, vamos lá. Essa regra continua. Coloca um algarismo 9 para cada número repetido. Então, na letra A, só o número 2 se repete. Então, é 1, 9. Na letra B, já tem o 5 e o 3. Então, são 2 9s. Na letra C, é só o 6, 1, 9. E na letra D, são 3, né? 1, 2, 3. Só que aí eu tenho que complementar essa regra. Eu vou escrever aqui em cima,
coloca um algarismo 0 para cada número que não repete. Então, ó, aqui o 1 é o que não repete. Então, tem um número. Você vai colocar um 0. Aqui o 2 é o que não repete. Coloca um 0. Aqui já é o 21 que não repete. Então, coloca 2 zeros. E aqui, de novo, é o 2. Coloca um 0. E aí você acabou. Você vai melhorar agora. Então, você, resumindo, você junta quem repete com quem não repete, diminui de quem não repete, e no denominador coloca um 9 para cada repetição e um 0 para quem não repete. Então, aqui ficou 11/90. Aqui 252/990. Nesse daqui, ó, de 216 tirando o 21, você vai ficar com 190/900, tá? Aliás, 195, né? 195/900. E nesse último aqui, 2106/9.990. E aí é óbvio que você tinha que seguir aquela regra de fração e simplificar até não poder mais. Bem, vindo aqui agora para o caso 3, ela vai ser uma junção do caso 2 com apenas um detalhezinho a mais. Ó, qual é a diferença do caso 3 para o caso 2? Que ele não vai mais começar com 0. Por exemplo, vai fazer as mesmas coisas, só modificando. 1,2555. Tá vendo? Letra B. 3,42, 15, 15, 15. E só mais umzinho aqui, ó. 25, 6, 14, 14, 14. Então, olha só. Você tem a mesma ideia aí, tá? Vamos ver o que você vai fazer. A regra continua. Primeiro aqui, ó. Junta quem não repete com quem repete. Só que agora você tem que vir daqui da frente, porque não é mais 0. Então vamos lá. Ó. Quem não repete, ó, é o 1, o 2 e vai até o 5 que repete. Então aqui forma 125. Aqui, ó, começa no 3, pega o 4, pega o 2 e o 15 é o que repete. Olha que número grande. Aqui formou 34.215. E aqui, ó, pega o 25, pega o 6 e a repetição é o 14. Formou 25.614. E agora eu sempre vou diminuir de quem não repete. Quem não repete aqui, ó, é o 1 e o 2. Então, 12. Aqui é o 3, o 4 e o 2. Então, 342. Só tem que ter atenção, tá? Aqui o 2, o 5 e o 6, 256. Pronto, o meu numerador está pronto. Pode não ser bonito, mas está pronto. E o denominador? Um 9 para cada um que repete e um 0 para cada um que não repete. Só tem que ter um cuidado. O denominador, você só pode olhar da vírgula para trás. Então, no denominador, você nunca vai olhar a parte da frente da vírgula, tá? Então, aqui na letra A, ó, eu tenho um número que repete, então, um 9, e somente um que não repete. Falou, Elton, mas são dois que não repete. Mas para o denominador, antes da vírgula, não conta. Tem que ter esse cuidado, tá? Então, aqui vai ficar, ó, finalizando aqui o cálculo, 113,90. Aqui, ó, depois da vírgula, eu tenho duas repetições, então, 2 noves.
e 2 não repetições, 2 zeros. Aí você subtrai e, se der, simplifica, tá? E aqui, deixa eu apagar que eu não fiz ali embaixo, né? E aqui você tem, ó, 2 repetições, 2 noves e uma não repetição, 1 zero. E também era só subtrair e, se possível, simplificar. Tá legal, galera? Eu vou dividir essa aula em 2 partes para o vídeo não ficar muito longo. Na próxima parte, a gente começa a resolver as questões de exemplo, tá? Grande abraço, a gente se vê na parte 2.